Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar andamento à correção dos exercícios referentes à aula 1, cujo tema foi Fundamentos da Ecologia e Humanidade. Dando andamento a isso, nós vamos, a partir de agora, trabalhar e entender a resolução de cada uma das 4 atividades enviadas. Dando início, nós estamos na questão número 1, fazemos a seguinte leitura do texto. O ciclo biogeoquímico a seguir trata de um elemento obtido da degradação das rochas, os minerais. Diante da absorção desses elementos, os vegetais sintetizam compostos orgânicos elaborados, como, por exemplo, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos, repassando a todos os demais componentes bióticos por meio do fluxo de matéria e energia. Então, esse elemento, que a gente ainda não sabe qual é, ele pode ser degradado e depois ele é passado através da cadeia alimentar. A grande diferença para a gente conseguir dar pontapé inicial a essa resolução, antes de terminar a leitura do texto, é observar com um pouquinho mais de detalhe a imagem fornecida. Essa imagem traz algumas dicas que vão nos permitir a resolução da questão. Mas terminando a leitura do texto. Pela ação dos agentes decompositores sobre a matéria morta, animal ou vegetal, resultando em detritos orgânicos e por meio da excreção dos organismos viventes, esse elemento químico retorna para o solo. A análise dos dados nos permite afirmar que o ciclo anteriormente referido é de qual elemento? Para que a gente possa chegar à resolução dessa questão, que nos traz 5 opções, entre eles o carbono, o enxofre, o fósforo, o nitrogênio e o oxigênio, a gente precisa olhar atentamente para a imagem. E nessa imagem existem palavras que se repetem. Acabei de marcar aí para vocês, a palavra fosfato, ela aparece 3 vezes, principalmente saindo dos decompositores, conforme é demonstrado no texto. Qual é o elemento, então, químico que está sendo relatado? Se a gente lembrar do fosfato, a gente vai lembrar que é o elemento químico fósforo. Por isso, a resposta correta para esta atividade é a letra C. A questão número 2 traz para a gente não uma imagem, a gente precisava lembrar um pouquinho mais de alguns termos utilizados nos ciclos, mas ele traz o seguinte enunciado. A diversificação das colheitas por rotação desempenha um importante papel na qualidade da matéria orgânica do solo. De acordo com a espécie, a mineralização de resíduos de cultivos anteriores pode liberar grandes quantidades de nutrientes, que mantém a fertilidade do solo para o cultivo seguinte, criando então um habitat sustentável para a biota do solo. Neste contexto, a incorporação de rotação com leguminosas tem demonstrado prover múltiplos benefícios. De fato, essas plantas têm a habilidade de simbioticamente converter o gás nitrogênio atmosférico em amônia, em associação com bactérias do gênero Rhizobium, levando à redução significativa do uso de nitrogênio inorgânico para a correção do solo. Esse texto ele foi tirado de uma publicação científica de 2017 e foi adaptado para a montagem dessa questão. A associação simbiótica, descrita no texto, faz parte do ciclo do nitrogênio, provendo qual etapa, como se chama o processo que faz a conversão do gás nitrogênio, tá lá na atmosfera, para a forma onde ele vai ser fixado ao solo. O próprio nome do grupo de bactérias e do processo já nos auxilia. Esse processo é um processo de fixação. Com isso, a nossa resposta é a letra A. Número 3. Nós temos na questão número 3 o seguinte enunciado. Para analisar os efeitos de um pesticida lipossolúvel,
ou seja, solúvel em gordura, em lipídios, empregado há décadas no Pantanal, um biólogo coletou dados sobre os organismos de uma cadeia alimentar, conforme disposto no quadro a seguir. Então, a gente recebe os dados sobre as espécies e sobre o nível trófico dessa cadeia alimentar. A partir daí, ele nos questiona: analisando os dados levantados, espera-se um maior teor de pesticida em qual das espécies? E aí vocês têm 5 opções: a euglenophta, o crustáceo, o lambari, a piranha ou o tuiuiu. A base do nível trófico é sempre o produtor. E o topo de cadeia é o nosso consumidor quaternário. Conforme eu vou passando a cada nível trófico, ocorre ao longo do tempo um aumento da concentração dos poluentes. Então, o que a gente precisava lembrar dessa informação? Voltando aqui à nossa tabela, quem que é o topo dessa cadeia? Quem que é o último consumidor? E a tabela traz para gente que o último consumidor, ou consumidor quaternário, é o tuiuiu. Por isso, a nossa resposta é a letra E. A quarta questão, ela traz a seguinte informação para gente. As manchas de óleo que afetam as praias do Nordeste desde o final de agosto trouxeram problemas para o turismo e para o meio ambiente. O impacto da contaminação por petróleo nas localidades atingidas ainda está sendo estudado, mas pesquisadores alertam para a dimensão da crise ambiental. Nunca vimos no Brasil, um desastre de tal magnitude, que afeta uma área tão extensa. O dano pode ser irreparável e os ecossistemas levarão anos para se recuperar, diz a oceanógrafa Maria Cristina Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse texto foi retirado do portal G1 em 17 de outubro de 2019. Uma das consequências do derramamento do óleo para o ambiente é... Então, o que a gente tinha que lembrar? Que o ambiente aquático, se a gente olhar aqui na imagem, ele é formado por um grupo que vive sobre a superfície, né, no início da lâmina d'água, que nós chamamos de plâncton, divididos em fitoplâncton e zooplâncton. Esse grupo, ele vai ser a base dessa cadeia alimentar e vai servir de nutrientes para outros indivíduos do plâncton ou para indivíduos do nécton. E, a partir daí, para futuros indivíduos do bênton. A letra D fala que a contaminação com esse óleo vai atingir a cadeia alimentar pelo consumo do plâncton, que vai ser quem vai ser atingido pelo óleo. E sim, é exatamente esse grupo que será atingido pelo óleo. E quando ele se transformar em alimento para os outros grupos da cadeia alimentar, esse contaminante, esse poluente, vai passar para as próximas fases, para os próximos consumidores. Então, é a mesma linha de raciocínio que a gente usou para responder a questão número 3. Com isso, a gente fecha a resolução das questões. Um abraço a todos e até a próxima.